Uma das queixas que mais chegam lá no meu canal do Instagram, e que eu resolvi trazer aqui para o YouTube, é a questão do julgamento, de quando um filho tem uma crise de desregulação emocional no ambiente público. E as perguntas que chegam com muita frequência: "André, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer. Como que eu faço? Como que eu devo agir?". E é um lugar de tanta dor, tanto sofrimento, tanto desconforto. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho desse assunto, que é o que fazer durante uma crise de desregulação emocional num ambiente público. Como que eu devo fazer com meu filho e o que eu devo fazer com a sociedade. Sou Andréa Rossi, orientadora parental para famílias atípicas, e eu falo justamente disso, comportamentos desafiadores, situações onde os pais precisam ter uma outra orientação e visão sobre a neurodiversidade para poder atuar de forma assertiva. Aquela cena clássica, seu filho entra em crise de desregulação emocional no meio do mercado. E aí você sente que tá todo mundo te olhando, tá todo mundo te julgando. Alguns com olhares de pena, outros de julgamento crítico e raiva, outros de desprezo. E a gente nunca sabe o que fazer. E é realmente muito desafiador. O julgamento é uma das maiores violências invisíveis que uma família pode ter, pode receber, né, de uma sociedade. E quando essa família tem um filho neurodivergente, que não tem fenotipia, mas tem produto final do comportamento desafiador, o julgamento se torna ainda pior, muito mais intenso para essa família. E isso é chamado de microviolência. Julgamento é uma microviolência que a sociedade faz para com uma família. Porque enquanto a sociedade ainda olha uma criança neurodivergente que está com uma crise de desregulação emocional e fala isso é birra, ela certamente não sabe do que ela está falando, do lugar que ela está falando e não entende de desorganização neurológica, mas ela segue julgando. E toda vez que essa criança, que é neurodivergente, ela se desregula no ambiente público, vem um questionamento interno: quem eu devo acolher? Meu filho ou a sociedade? Para quem eu deposito a minha energia e para quem eu direciono a minha atenção. Isso é fato e é um clássico dentro da maternidade e da paternidade neuroatípica. Sempre que chega essa pergunta para mim, a minha resposta é única e muito segura. O ponto focal aqui é o seu filho e mais ninguém. Você vai ter que desagradar alguém. Então que você desagrade a sociedade nesse momento, mas coloque toda a sua energia e sua atenção no seu filho. Quem julga, muito provavelmente, não está disposto a te ajudar. E o seu filho, ele está ali gritando por um pedido de ajuda, do jeito que ele sabe, com os recursos que ele tem, com o entendimento do ambiente e das emoções que ele possui naquele momento. E é por isso que o seu ponto focal precisa ser o seu filho. Uma outra maneira de interagir com seu filho em meio ao caos, nesse ambiente, é você usar frases bem curtinhas, pouca interação com voz, com palavras, com mensagens, do tipo: tô aqui, o que você precisa, respira comigo, quer sair um pouquinho? Isso é poderoso, né, um discurso reduzido, um discurso calmo e um discurso disponível. Mais importante que isso é disponível. Em meio ao caos, se você conseguir tirar o seu filho desse ambiente cheio de estímulos, seria o ideal. Então se você conseguir sair desse lugar, direcionar para um ambiente mais calmo, com menos olhares, com menos interações, provavelmente vai contribuir para que seu filho se regule mais rapidamente. Então tirar desse lugar cheio de estímulos e julgamentos é o ideal, mas desde que ele esteja acessível a isso, senão que ele tenha uma proteção no lugar que ele está. E o que que a gente faz com a plateia? Né? A gente simplesmente não se explica,
não se justifica, não dialoga. A gente coloca a nossa energia para quem precisa, que é a criança, e a plateia vai encontrar o seu caminho, né. Eu penso assim, se de fato a plateia quisesse ajudar, ela estaria ali se disponibilizando emocionalmente e não só com olhares, aqueles olhares matadores que tiram realmente a gente do sério, né. E a prioridade é a criança, a prioridade é regular a criança emocionalmente, se disponibilizar para ela. Então, para a plateia, a gente diminui o volume, né, para a gente ouvir menos o que eles estão falando e realmente faz um serviço de ignorar. É o mesmo ignorar que eles estão fazendo quando eles julgam e não se disponibilizam. Então a gente também ignora esse julgamento e se disponibiliza para o filho que precisa daquela atenção naquele momento. Na medida que a sua criança vai se regulando, na medida que a sua criança vai se acalmando, mantenha a calma. Você não precisa imediatamente pontuar e dar uma lição de moral pelo que aconteceu naquele momento dentro do mercado. Vamos sentir o ritmo da criança, vamos sentir o ritmo da regulação, vamos percebendo a situação, se ela de fato está se acalmando ou se ela ainda está se tentando achar uma maneira de se regular. Vamos respeitar esse ritmo e vamos também nos controlar na tentativa de querer consertar o que acabou de acontecer de uma maneira desorganizada. A gente não ensina em meio ao caos, mas quando a criança está organizada, a gente sim precisa retomar o assunto, precisa pontuar, precisa entender o que aconteceu, precisa dar voz para essa criança, validação e dizer: eu entendi, eu consegui perceber que você ficou com raiva, que você se desregulou, eu consegui te enxergar, porém, numa situação dessa, nós podemos usar esse recurso ou esse recurso. A gente não está autorizando essa criança a ter crises e comportamentos disruptivos em todos os ambientes, mas a gente está dando instrumentos para que ela consiga se regular. A grande sacada aí é sair desse lugar de que quando eu acolho, eu estou validando o comportamento ruim e estou dizendo para ela que está tudo bem ela agir dessa maneira. Não, não é isso. A gente acolhe porque essa pessoa, esse ser humano que está na nossa frente tem poucas habilidades para se regular. Então a gente se disponibiliza para regular, para organizar, para fazer uma compreensão, uma leitura desse ambiente, mas a gente está dizendo, não pode acontecer isso. Você não pode agir assim com a sua raiva. Você não pode quebrar, brigar. Então, não é autorizar a criança, é regular a criança, validar e dar instrumentos para que ela consiga, numa próxima situação, ter mais habilidade para se regular emocionalmente. As crises de desregulação emocional, principalmente em público, elas são difíceis demais, são nocivas para a saúde mental dos adultos cuidadores, mas elas fazem parte da jornada das famílias com filhos neuroatípicos. Melhora com o tempo, a criança vai amadurecer, vai ganhar mais habilidade, vai desenvolver um repertório muito mais apropriado, mas leva tempo. Então, por isso que faz parte da jornada. E é por isso que a gente precisa entender da nossa disponibilidade e da nossa responsabilidade enquanto pais, adultos, cuidadores, a contribuir com esse desenvolvimento, mesmo sendo muito difícil passar por isso com uma certa frequência. E a maneira que a gente lida com esse desafio, vamos colocar assim, é o que vai transformar o nosso filho. A maneira com que a gente aborda, a maneira com que a gente acolhe, a maneira com que a gente faz leitura de ambiente com ele, direciona, oferece outros instrumentos, isso sim vai fazer a diferença na vida do seu filho, no ganho de habilidades e na resposta mais assertiva, principalmente em ambientes públicos. Mas esse é um trabalho que deve ter constância, persistência e muita paciência. E é por isso que a gente precisa estar concentrado, disponível, ter em mente sempre que, provavelmente, as pessoas que te julgaram naquele ambiente público, quando seu filho teve uma crise de desregulação emocional, saindo dali, elas vão esquecer. Elas nem nunca mais vão te ver, provavelmente. São pessoas que não fazem parte da sua vida. Mas o seu filho vai estar com você a vida inteira. E ele sim vai lembrar da sua disponibilidade emocional
quando ele mais precisou. E é isso que importa. Se você gostou desse vídeo, se foi útil, se te trouxe uma luz a respeito desse assunto que é tão sofrido, tão doído, curte, comenta, compartilha, deixa aqui a sua mensagem, eu vou ficar muito feliz em ler, em responder, e eu tenho certeza que muitas pessoas deverão assistir esse vídeo para se transformar também, e para poder ajudar, seja o atípico que precisa de ajuda, e seja o típico que precisa de informação, para que a gente saia desse lugar de julgamento. Um beijo e até o próximo vídeo.